Chegando, minha galera. Eita, que beleza, não é? Que beleza. Agora, meia-noite e meia, você aí está tentando dormir, não consegue. O que temos? Madruguesla chegando nos quentes estúdios da Rede Gesla de televisão, num calor terrível que faz pelo Brasil inteiro, e eu tô aqui para fazer companhia para você nesta madrugada. Mas tudo bem, estamos juntos aqui para celebrar a memória da Rede Gesla de televisão e fazer você dormir, hein? Fazer você dormir. Então, aqui eu quero pedir já duas coisas para vocês. O primeiro projeto, né, Nobody, foi um pouco fracasso, o primeiro episódio do Madruguesla, mas nós vamos seguir com o projeto. Nós vamos tentar. Que como o Madruguesla é o momento de relembrar grandes momentos da Rede Gesla de televisão, me lembrei, né, Nobody, de grandes figuras que foram gloriosos. Fred Bruno, atual apresentador do Globo Esporte, com uma galera, com Sara Aline, com o Ricardo Alface, naquela noite caótica do BBB 23, em que eu voltei aqui na Rede Gesla, no dia seguinte, engravatado, para trazer ali aquele contexto do que foi aquela briga. Então, já que é meia-noite e meia, né, já que você tá aí, né, se preparando para dormir, vamos relembrar esse grande momento que foi lá em 2023. A trilha hoje tem que ser música clássica. Temos que estar minimamente comentando este BBB neste momento de terno. Isso foi o mais próximo que eu consegui de um terno para este momento, não é? Mas estamos chegando depois de uma verdadeira instalação de arte do entretenimento. Nós estamos aqui com essas belas notas tocando em nossos ouvidos nesse momento, e esta será a trilha do EBBBB de hoje, porque nós temos aí uma obra de arte, que não é Nobody, é uma obra de arte o que nós vimos ontem à noite, pós-jogo da discórdia, caos generalizado, reputações sendo completamente ignoradas, medo nenhum de cancelamento, me parece, e muitas coisas importantes para comentarmos. Buenas noites para você que está chegando aqui na Rede Gesla de televisão. Estamos chegando depois desse momento absolutamente emocionante. Eu vim aqui, como eu falei, vim comentar de terno aqui para vocês, dentro do que era possível nas condições que tínhamos. O que foi esse jogo da discórdia, minha galera? O que foi esse jogo da discórdia? E principalmente, o que foi o pós? O volume de coisas que aconteceu no pós é uma coisa impressionante, que inclusive eu não quero nem passar por cima de tudo aqui, porque acho que vocês já devem ter acompanhado a maior parte das coisas. Mas eu quero esmiuçar alguns pontos e levantar junto com vocês justamente para a gente poder chegar a um consenso ou a algumas opiniões do que está acontecendo lá em Curicica. Vamos lá então, porque eu vou começar perguntando para vocês quem está certo. Eu gosto dessa pergunta, né? Essa pergunta é a seguinte: quem está certo? Então vamos aqui com Fred Bocorroso, deixa eu ver, Sara está certa. Quem mais? Alface está certo. Guimê está certo. Vamos ver aqui quem tem razão. Quem a galera disse que tem razão. Eu já tenho aqui algumas opiniões. Opinião da, deixa eu ver aqui, Maria Lúcia Ribeiro está dizendo que o Alface é insuportável, arrogante, sem educação e só cresce para as mulheres. Arrega para o Guimê, disse a Maria Lúcia. Bom, deixa eu começar então primeiro com as minhas impressões sobre o que aconteceu nesse pós-jogo da discórdia especificamente. Para mim, a grande questão, Fred
e Alface é a seguinte. O Alface, sim, ele realmente tinha alguns aliados lá do outro lado, ele tinha essas pontes lá com o outro lado, e ele é um personagem que, de dentro do Big Brother, provavelmente seja mais difícil perceber os momentos em que ele tem razão, porque ele já fez muita coisa ali que irritou todo mundo e tudo mais, então muita gente vai segurando a barra dele desde o começo do jogo, certo? Existe essa situação com o Alface. Ele é uma pessoa de difícil convivência ali. Não é fácil conviver com ele. Vamos lembrar do que aconteceu nesses últimos 50 dias. Ponto. Tá? Ponto. A grande questão que meio que detona todo esse processo que a gente viu de ontem para hoje é que Fred Desimpedido está criticando Ricardo Alface por coisas que ele também fez. Os dois grupos perceberam meio que a trairagem ali daquele trio Bruna, Fred e Larissa, com do outro lado Sara, Marvila, a Marvila, o Gabriel Santana e a Sara? Era isso? É isso. Que meio que estavam se protegendo de algumas maneiras. Essas infiltrações de um grupo para o outro já existiam com outros componentes, inclusive. Por exemplo, Domitila e Guimê. Eles tinham uma ponta ali que não era revelar a estratégia para outro grupo, mas era avisar para o outro se ele estivesse na reta, né? Isso já é algum tipo de vazamento de informações de um lado para o outro. Então, há esse vazamento de informações de um lado para o outro, com relação a Alface e o próprio Fred Desimpedido. Só que o problema do Fred Desimpedido é que ele não está conseguindo segurar a barra de assumir que ele fez a mesma coisa. E aí ele está presumindo que o que o Ricardo fez é pior do que o que ele fez. O que eles fizeram aí nessa questão de proteger a Sara e ter dito que votaria na Amanda, ter dito que votaria em outras pessoas do grupo antes de votar na Marvel, aliás, né? Então, tudo isso meio que eclode nessa crise de ontem à noite, porque o que aconteceu no pós-paredão foi visto como uma grande trairagem, tanto de um lado quanto de outro. Aí vocês que vão me dizer aqui nos comentários o que vocês acharam especificamente disso. Só que eu acho que a grande questão do Fred Boccorroso nesse momento é que ele brigou muito pra não assumir que ele fez, de certa forma, o que foi feito do outro lado. Eles falam do acordo de afetos, do não sei o que lá, e é isso que a Sara joga na cara dele depois do jogo da discórdia lá na sala, falando pra ele que afeto dita prioridade. Então eles estão inventando nomes bonitos para arrumar algumas desculpas do que eles estão fazendo. Então isso é muito complicado. E aí, as situações todas, só que aí é que eu quero trazer também outro ponto muito importante, que é o seguinte. Toda essa situação que envolve esses acontecimentos, ela também acabou implodindo a casa inteira. Porque as informações começaram a vazar depois, no jogo da discórdia principalmente, mas depois do jogo da discórdia, as informações começaram a vazar numa velocidade impressionante. Mas impressionante mesmo, assim, porque eu acho que havia ali uma necessidade de muita gente falar e essas pessoas não estavam falando. Então, a atitude intempestiva do Fred para conter o Ricardo arrancou dos vasos as plantas. Porque a Sara e a Marvila tiveram que se posicionar, foram obrigadas a se colocar numa posição de conflito que elas adiaram por muito tempo. Então, essa questão, para mim, é muito forte com relação a isso. Depois eu vou perguntar para vocês quem vocês acham que deve sair, se é a Sara ou se é a Kay, está entre as duas, esse paredão. Só que a Sara, ela só se revoltou ontem contra uma coisa que já acontecia há muito tempo. E é claro que no momento em que o Fred confronta ela e diz que mas no momento que eu te falei você ficou de boa, é uma reação meio natural quando alguém tá, tipo assim, eu vou chegar pra você e vou dizer assim, então, eu vou ferrar tua vida, tá? Só pra te avisar. Forte abraço. Isso não é ser amistoso, isso é o quê? É eu te avisar que eu vou comprometer o teu jogo, que eu vou comprometer o teu sonho. A Sara, inclusive, colocou isso na roda ontem, durante essa discussão com o Fred, que foi essa questão de você fala que tem afeto por outra pessoa do grupo e vem me dizer que vai me colocar no paredão sem direito a bate-volta com a possibilidade de eu sair pela porta amanhã. Então eu estou desesperada mesmo. Esta é a realidade. E o Fred Boccorroso não conseguiu se justificar com a maioria das pessoas que foi
contra-argumentando ele no jogo da discórdia, e aí começou a partir pro freestyle, né? Começou a partir pro freestyle e a gente começa a ver uma movimentação muito interessante do ponto de vista de vamos recalcular a rota e tudo mais, ver o que a gente pode fazer para criar um novo momento nesse BBB 23 e que, de fato, para mim, confundiu quase tudo o que se tinha de certeza antes, né? O que se tinha de certeza foi praticamente tudo implodido. Bom, essa imagem aqui é do pós... Isso aqui é uma instalação de arte, né? É uma instalação de arte. Essa imagem é do pós-jogo da discórdia e no meio daquela confusão generalizada. Mas eu quero ler um pouco sobre o que aconteceu no próprio jogo da discórdia. Você que está chegando agora, deixa o seu like aqui, o seu comentário também no nosso glorioso chat, né? Sempre importante deixar o seu comentário no chat. E também o seu voto aqui. Quem tem razão? Quem tá certo? Ó, tá boa briga aqui, hein? Fred, 28%. Sara, 39%, Alface, 28%, Alface e Fred empatados, Guimê, 6%. Guimê meio que se desligou um pouco dos dois, depois a gente vai ler sobre isso. Ademir tá conosco também, obrigado pela presença, viu, Ademir? Você que tá chegando agora, deixa aqui no chat a sua opinião, se você concorda, discorda do que eu tô falando aqui, vai lá trazer o seu ponto de vista. Bom, ontem, eles tiveram que montar os seus pódios, mas de um jeito diferente. Escolheram 2 pessoas que gostariam de chegar à final sem uma ordem de preferência, e cada pódio formado teve que escolher entre os outros pódios aquele que tinha a pessoa mais fraca e definir um castigo. Tiro de fumaça, porrada de entulho ou bomba de óleo. Eles fazem o negócio, muita paz, né? Realmente muita tranquilidade. E aí, os brothers se dividiram da seguinte forma. César, Kay e Domitila. E aqui vai um outro disclaimer importante sobre isso tudo que a gente está falando aqui. No meio dessa confusão toda, dessa confusão inteira que aconteceu, quem vocês acham que mais conseguiu colher bons frutos da treta inteira? Para mim, há um nome e sobrenome, e esse nome e sobrenome é Kay Alves. A Kay estava muito no foco, e acho que segue, tem uma chance grande dela ser eliminada hoje, né? A gente sabe disso, que tem uma chance grande dela ser eliminada hoje. Só que a Kay conseguiu escapar um pouco desse fogo cruzado, porque a maioria das coisas não era sobre ela. Então ela conseguiu sair um pouco do foco da casa, embora tenha se posicionado em vários momentos. Vejam que a gente, nessa situação toda, a gente começa a ver a Kay um pouco menos importante na situação toda, porque ela se envolveu menos. Talvez seja também uma estratégia para justamente conseguir sair um pouco do foco do público, inclusive. Né? Então ela é uma jogadora que foi muito para cima o tempo todo e agora ela vai talvez dar uma recuada. Então os pódios foram os seguintes: César, Kay e Domitila, Gabriel, Marvila e Sara, Aline, Amanda e Cara de Sapato, Bruna Grifal, Fred e Larissa, MC Guimê e Ricardo sobraram na divisão dos grupos e formaram a única dupla. E aí o único que passou por todos os estágios do alvo, tiro, porrada e bomba, foi o Fred. O Ricardo recebeu uma punição, Marvila, Kay e César foram castigados 2 vezes. E vamos lá por toda a cobertura. Primeiro começou com Guimê e Kay, né? Guimê e Ricardo foram os primeiros a jogar e escolheram a Kay como parte fraca do pódio com a Domitila, Barros e César. O Guimê diz que o jogo da Sister é sujo e que dentro de uma zona de conforto ela já se considerava campeã do programa. Ela acabou tropeçando na própria arrogância, disse o Guimê. Pra quem tá chegando agora, eu estou de gravata, porque nós começamos aqui, ó, esse BBBBB, com essa trilha clássica, né? Porque o que aconteceu ontem foram cenas de instalação de arte lá no BBB. E aí a Kay falou que também acha o jogo do Guimê sujo, são verdades que a gente vai saber lá fora, concluiu ela, e por fim ela disse que nunca se achou mais campeã que os outros participantes. César e Marvila. O trio formado por César, Domitila e Kay escolheu a Marvila como a mais fraca do pódio por conta do... O César foi muito incisivo com relação ao que ele chamou de traição da Marvila, né? Tinha também Gabriel Santana e Sara. César chamou a cantora de traidora e criticou a postura da Sister diante da formação do 8º paredão. Você teve a oportunidade de tirar a Sara do paredão porque a Sara foi colocada para proteger você. Você falou que não poderia fazer nada, mas você poderia. Você não foi fiel à sua amiga e foi traidora nesse momento, disparou o César. A Marvila não curtiu o que ouviu e fez questão de responder o enfermeiro. Você é um arregão, disse a Marvila. Vejam o momento em que as plantas começam a ser arrancadas de seus vasos, porque são obrigadas a se posicionar, né? Então a Marvila ali começa a fazer
esse contragolpe ao que foi submetida desde o momento que ela votou completamente errada ali e acabou se colocando no paredão. Então o voto de Marvila na Amanda, a Marvila, o Gabriel e a Sara escolheram o César como mais fraco e o voto da Marvila na Amanda, que colocou ela mesma no paredão, continuou pautando a discussão. O César disse que ninguém obrigou a Marvila a votar na Larissa, que o voto tinha sido decidido em grupo e que ela tinha aceitado. Por fim, o César voltou a culpar a cantora por Sara estar no paredão. Se a Sara tá no paredão hoje é porque você não virou pro Fred e falou: não me proteja, não bote minha amiga no paredão no meu lugar. Você não teve essa coragem, reforçou o César. Sara versus Fred. Aqui começou um negócio que o Tadeu teve que dizer: acabou, entendeu? A reunião de condomínio também gerou um desentendimento entre Fred e Sara. E aqui é que eu acho que tá a coisa mais interessante, né? Porque aqui os dois... a questão do Fred falar pra Sara... que ele ia botar ela no paredão, pra mim, em primeiro lugar, é uma questão de falta de noção, né? Porque é que nem eu falei, eu vou chegar na sua casa e dizer assim, então, eu vou te ferrar, tá? Só pra te avisar. Um abraço, aí começou legal. Tu não pode ficar brabo, porque eu tô dizendo que eu vou te ferrar. Eu tô sendo legal, eu tô te avisando antes. Então, pra mim, essa é a parte sem noção do Fred Desimpedido. A Sara poderia ter reagido naquele mesmo momento, mas ela reagiu de uma maneira muito plácida quando ele falou pra ela que ia colocar ela no paredão. Disse ela depois, naquela discussão na sala lá, que é uma instalação de arte, que ela ficou meio atônita com a informação e não conseguiu render nesse sentido. Então, vamos lá. O trio formado por Sara, Marvila e Gabriel escolheu o Fred como influenciador como o mais fraco. Sara disse que o Fred pipoca no game e criticou a indicação dele como líder. Só voltando antes na questão da Marvila, falando sobre o César dizendo que ele é arregão, é porque também em vários momentos, e aí ela reconhece, pra vocês verem como eles percebem as coisas lá dentro, só tem medo de se comprometer, medo de dizer as coisas como eles percebem. E é isso que eu acho que o Alface está sendo exaltado nesse momento pela audiência em alguns momentos, uma parte pelo menos da audiência, porque ele não tá deitando porque é o Fred Desimpedido, entende? Então eu acho que isso torna o jogo muito mais dinâmico e explodiu, não é mais implosão, explodiram os grupos e agora tem muita coisa que vai se desenrolar a partir disso. Marvila, Gabriel e Sara escolheram o Fred e falaram que ele pipoca no jogo e criticaram a indicação dele como líder. Fred se defendeu dizendo que foi extremamente sincero com a Sister e alfinetou suas alianças. Olha quem vocês se apegaram, olha o que eles fizeram com a Marvila, põe a mão na consciência. A psicóloga, porém, não aceitou a justificativa e a dupla iniciou um bate-boca daqueles após esgotar o tempo da rodada. Não teve jeito, o síndico teve que entrar no circuito, Tadeu Schmidt colocou ordem na casa e interrompeu os dois. O Tadeu teve que ser muito incisivo, ele falou: Sara e Fred, acabou o tempo de vocês, Sara e Fred, acabou, e mandou eles sentarem de novo porque a discussão ali ia longe. Kay e Bruna, de novo, aqui a gente tem uma retomada de uma treta lá do início do programa, então vamos ver de que maneira isso desenrola, porque Bruna, Fred e Larissa escolheram a Kay como fraca e adivinha, treta, atriz e jogador de vôlei começaram a brigar depois que a Bruna disse que a Kay se aproveitou do seu momento de vulnerabilidade durante uma discussão com o Ricardo, naquela situação da semana passada lá, né, do celular. Mesmo com o tempo de argumentação acabando, o Grifal continuou: você se meteu numa briga que não era sua pra botar o dedo na minha cara. A jogadora respondeu que não agiu sem educação, mas Bruna disse que Kay gosta de ver o momento vulnerável dos outros pra aparecer no jogo. Aí Kay e Larissa, depois seguiu a confusão porque a Kay e a Bruna continuaram discutindo e a Larissa entrou na briga. A personal disse que a Kay queria hypar a discussão alheia e a jogadora de vôlei rebateu. E você que é biscoiteira, se toca! Porque a Kay gosta de falar que ela só faz TikTok, né? Enfim. Ricardo versus Fred. Aí tivemos uma segunda rodada. Guimê e Ricardo chamaram Bruna Grifal, Fred e Larissa, apontaram o jornalista como o mais fraco do trio. Guimê deixou claro que não está envolvido na treta, já Ricardo disse que o ex-aliado traiu o grupo e o chamou de saboneteiro. Fred, que também escolheu o Ricardo como alvo, ficou revoltado com o discurso do Ricardo e disparou. Uma pessoa extremamente insuportável, mal educada, despreparada, desequilibrada, que levantou a voz para todo mundo, inclusive para as mulheres. Então, meu querido, impossível o Brasil gostar de uma pessoa insuportável como você. E aí, voltarei pra cá mais uma vez, porque, de novo, estamos apresentando este BBBB de terno. O que costuma acontecer quando alguém fala em nome do Brasil dentro do Big Brother? O Brasil não tem como gostar de uma pessoa insuportável como você e todas as outras qualidades que Fred Desimpedido despejou sobre Ricardo Alface.
Deixo vocês responderem aí no glorioso chat, né? Glorioso chat é importante, porque essas falas, de novo, eu vou repetir, Ricardo não é uma pessoa de fácil convivência. Ele tem momentos bem complicados. E aí, tudo isso começa a piorar, porque os dois começaram a ter a coisa escalonou, e aí foi pro caminho seguinte. Os dois trocaram farpas ao longo de toda a dinâmica. Fred voltou a dizer que Ricardo foi traíra e desleal com o grupo, e pelo amor de Deus, ele não tá enxergando a própria jogada, ele não consegue assumir Fred desimpedido. O Brasil tá louco pra te ver no paredão, disse o Fred. Ricardo então desafiou o Fred a encarar a Berlinda com ele. Se você me manda pro paredão, você vai ter que ir junto, disse Ricardo Alface. E essa frase, de novo, o Brasil tá louco pra te ver no paredão. O que acontece quando algum jogador de dentro da casa fala isso? Vocês me respondam aí. Se você me manda pro paredão, vai ter que ir junto, disse o Ricardo. César, Domitila e Kay voltaram ao púlpito e escolheram Fred pro alvo. César acusou o Fred de ter feito um pacto com Gabriel, Santana, Marvila e Sara para proteger ele e Larissa. Não se faça de doido. Se o Alface tinha um acordo com o cowboy, vocês tinham com eles também, afirmou o César. Então o César, ele expõe essa situação do Fred para todo mundo, né? Ele expõe essa situação que é engraçado porque ali dentro eles têm momentos em que eles não conseguem enxergar o que está acontecendo de uma forma geral, assim. Eles não conseguem enxergar o geral, e isso é natural, que eles não consigam enxergar o geral. Só que algumas pessoas conseguem enxergar. Então, essa frase do César é muito certeira. Não se faça de dois. Se o Alface tinha um acordo com o cowboy, que é verdade, isso não é falso, é verdade. Você também tinha com eles, afirmou César. Fred garantiu que não tinha acordo de votação com ninguém, que se sentia empatia pelos três. Mas é o que a Sara depois jogou na cara dele, que é a coisa de haver ali prioridade, ou afetos, como eles gostam de falar, também definir prioridades. E a treta respingou na Domitila, que criticou o discurso do Fred ao se defender das críticas da Sara. A sister pediu pro jornalista tomar mais cuidado com as suas palavras. Chegar aqui gritando que você acha que o Brasil pensa é arrogância. Aí é o que eu estou me referindo. Em seguida, ela também relembrou a fala do Fred pra Sara. Você chegou aqui gritando na história da Marvel. Olha com quem você se juntou. Você não me conhece, você não tem troca nenhuma comigo, você nunca falou comigo. Tome cuidado com as suas palavras, que eu tomo com as minhas, disse a Domitila. A Domitila também tá tendo uma leitura muito interessante de tudo isso que aconteceu no momento ali do jogo da discórdia. De fato, houve ali uma questão muito forte nesse sentido, mas muito forte mesmo, e que segue repercutindo com tudo isso que a gente observou até aqui. Vamos ver o que diz o povo aqui pra mim na gloriosa... estamos ouvindo música clássica hoje porque foi uma instalação de arte que vimos ontem, né? Vocês sabem disso, então estamos aqui observando isso. Deixa eu ver o que diz o povo brasileiro, Nobari, aqui no nosso chat. Vamos lá. Quem tá chegando agora, deixa o like aqui na transmissão. Puderem deixar o like, gente, 62 pessoas comigo, 15 likes apenas. Deixem o like na transmissão. Olha como eu vim ridículo. Olha a coisa ridícula que eu fiz. Botei uma gravata em cima de uma regata pra ficar um pouco mais elegante, pra vocês poderem assistir. Então deixem o like, me ajudem a chegar mais longe, tá? O Ademir tá dizendo que o Alface é chatão, mas ele é um mal necessário a essa porqueira, diz o Ademir. Ele e o Fred Desimpedido também. Fred Desimpedido é importante nesse momento porque ele não está se importando em ser incoerente, incongruente em suas atitudes. Enfim. O Carlos Simão tá dizendo que sou alfacinho desde sempre e hoje fora Kay. Esse jeito do Fred de querer ficar bem com todo mundo, mas ter essas atitudes me irrita mais do que um cara como o Alface que briga por qualquer coisa. Aí é que tá o ponto. Quando o Fred Desimpedido explode desse jeito, de domingo pra cá, é porque a gente percebe que ele já pensava em tudo isso antes. Só que ele não falava pra não se indispor, até que chegou um momento que foi inevitável. O benefício dessa explosão do Fred é que ele arrancou as plantas junto, como eu falei antes. Sara e Marvila tiveram que se posicionar e dizer coisas que já pensavam, mas não estavam com coragem de dizer. É simples assim. Então, houve essa questão e isso deixa o jogo muito mais dinâmico, por isso que eu acho que é muito importante. Você que tá chegando agora, deixa o like aqui, ajuda a tio Juju. O Ademir dizendo que a acusação sem sentido, a da Bruna pra Kay, onde o ambiente exige posicionamento e onde qualquer oportunidade devem ser aproveitadas e estar no meio do furacão não é um erro. Exato. Depois o Brasil julga isso, né? Já que eles gostam tanto de falar do Brasil. O Brasil vai julgar isso depois. E se não tivesse acontecido esse monte de coisa também,
provavelmente a Kay sairia com muito mais rejeição hoje. Eu acho que ela sai de qualquer maneira, mas acho que a rejeição seria maior nesse sentido. O Carlos Simão tá aqui dizendo que tô louco pra ver o paredão entre Fred e Ricardo. Claro que o Fred TikToker sai. Olha, não sei, ele tem muita força, né? Ele tem uma força na internet muito forte. Então não sei se no fim das contas não acontece. Teria que ser rápido. Pra garantir que ele sairia, teria que ser nessa semana. Ou no máximo na próxima, né? Só que o Ricardo também, a gente tem que lembrar que o Ricardo não tem garantia de que o Ricardo não vai também fazer um momento completamente, mais um momento completamente sem sentido, e aí isso pode se voltar contra ele. Eu acho que isso é o mais espetacular dessa fase do BBB 23. Eu acho que nós estamos com um jogo muito sofisticado, muito bem, muito jogado no sentido de ter coisas completamente diferentes acontecendo, então eu acho que isso é de extrema importância. Vejam como os personagens mudam rápido, vejam como a gente tá falando de outras coisas já em outro momento. Então acho que isso é importante também. Deixem o like aqui na transmissão. Você que tá chegando agora, 70 pessoas, só 23 likes, deixem o like na transmissão, ajudem Titio Juju. O Ademir tá dizendo que também é o ditado de poder a um... Não entendi, vejam no que se transforma. Dê um poder a um tolo e vejam no que se transforma. Bom, Fred já deu seu parecer. É tipo isso, né? Eu acho que o momento da liderança ali, por exemplo, também é o que meio que eliminou o cowboy também. Também tiveram outras questões ali do episódio com o Fred Nicásio, mas eu acho que também tem essa questão do poder. Ficar vendo os outros de cima pode causar sérios problemas. Então, quem está certo? Olha só, muito dividida a nossa votação. Se você quiser defender o seu certo favorito, comente aqui no nosso chat, tá? O Fred com 27%, Sara com 29%, Alface com 38%, Guimê com 5%. Acho interessante isso, porque tem bastante gente do lado do Fred Bocurroso. Eu queria entender qual é que é a percepção de vocês. Mesmo assim. Sem julgamento, sem nada. Até porque também não bota a mão no fogo pelo Alface. Só acho que nesse momento ele tem um pouco mais de razão, porque ele cometeu, no meu entendimento, erros ou traições dentro do grupo dele, jogando sozinho, mas Bocurroso estava fazendo a mesma coisa também, né? E ontem a gente mostrou, inclusive, essa cena aqui do momento em que a coisa toda rolou. Então, enfim. Vamos falar um pouco sobre esta madrugada, então. Vou colocar mais uma vez essas imagens desta obra de arte, essa instalação, não é? E a gente vai alternando as imagens do que temos por aqui para a gente poder falar. Bom, tivemos então grupos rachados, crise de choro e tivemos então o clima seguiu acirrado no decorrer da madrugada. Os participantes protagonizaram uma treta generalizada com gritaria, trocas de acusações e até grupos rachados, não é? Vamos lá então, vamos trazer aqui a dinâmica toda. Quando acabou, a briga seguiu na casa mais vigiada, os brothers se reuniram para entender melhor os acordos feitos entre os membros dos grupos rivais. Aqui acho que é o ponto central. O jogo da discórdia partiu muito dessa questão do suposto acordo que o Fred Bocurroso teria com esse outro lado, e ele estava criticando o Ricardo por ter aliança com o cowboy e com a Sara e tudo mais. Então, enfim, César começou explicando o que aconteceu. Segundo ele, Fred e Larissa propuseram um acordo para o Gabriel Santana. Larissa se irritou com a fala dele e garantiu que nunca houve um acordo firmado com integrantes do Quarto Fundo do Mar. Gabriel Santana então contou a sua versão da história. O ator disse que interpretou que Fred poderia jogar com ele futuramente. Olha como eu tô por uma má interpretação de uma fala sua, disse Fred, surpreendendo Gabriel. A culpa é minha? Perguntou o Gabriel, né? E aí foi que a coisa começou a escalonar também com relação à própria Sara. No meio do caos, Sara aproveitou para tirar satisfação com o líder da semana. Ela pediu para ele parar de dizer que queria protegê-la, pois a indicou ao paredão. Né? E é isso que é o mais importante, né? A psicóloga ainda falou sobre o fato dele ter afirmado que viu maldade na sua postura no jogo da discórdia. É lógico que ela estava indignada, né? Ela estava muito indignada, de fato. Então, esse momento ali em que ela explode com o Fred desimpedido, na verdade, é o que ela deveria ter feito, também acredito eu. É que pra mim, de novo, começa no ponto de que ele foi extremamente sem noção, pra mim, de falar dessa indicação. Então, declara, de fato, declara a rivalidade, declara que tá no outro grupo, mas falar pra ela foi uma coisa muito sem noção. E aí, depois, esse aqui é o momento do jogo da discórdia, né? Mas depois
foi pro caminho, então, de ela pedir pra ele parar de dizer que queria protegê-la, porque ela falou do fato dele ter falado que viu maldade na postura dela no jogo da discórdia. Abre aspas pra Sarah. Quando você fala ali que está vendo maldade e desespero, sim, eu estou desesperada, não quero sair daqui. É muito difícil você ouvir estou te protegendo a sua aliada, espero que você fique bem nessa situação, sendo que eu estava indo pro paredão. E outra coisa, não fale que vocês estão me protegendo, sendo que não. Aí não tem muito pra onde o Bocorroso correr, entendeu? Porque há, de fato, ali uma incoerência. Ele dizer que quer proteger, sabe? Ele quer tirar. Se ele tá colocando no paredão, ele quer tirar. Isso pra mim é muito evidente. Fred e Ricardo também seguiram discutindo depois da polêmica. O Ricardo voltou a falar que o jornalista disse que votaria em pessoas do próprio grupo antes de votar no Gabriel. Irritado com o assunto, Fred reforçou que Ricardo agora é sua opção de voto e disparou críticas. Você é palestrinha, quer fazer média com todo mundo. Sua palavra não vale nada. Ô louco. Choradeira, depois da confusão, Larissa desabou no quarto deserto após a treta generalizada. A professora foi consolada por Aline e Bruna. Quem também chorou muito nos braços da Aline foi a Sarah Aline. As duas se abraçaram e a cantora se emocionou ao afirmar que a Sister não é uma pessoa maldosa. Do outro lado, Domitila e Kay choraram pensando no paredão. A jogadora de vôlei revelou para a ativista que sente que vai sair no programa de hoje. Eu sinto dentro de mim que eu vou sair. A Sarah não merece passar por isso. Ela é vítima nessa situação. E de nós duas, a mais forte para aguentar até o final com ela é você, disse a Kay. Então, de novo, aquilo que eu falei pra vocês, a Kay, ela saiu do foco, mas eu acho que ela também tá sentindo um pouco esse game over desde o momento da saída do cowboy, né? Eu acho que ela sentiu bastante, ela sentiu um pouco, bastante não é a palavra, ela sentiu um pouco o baque ali, mas ela tem aguentado firme, eu acho, aqui. E esse momento pode ser que dê uma virada no negócio da Sarah. A grande questão é que saindo Sarah ou saindo a Kay, o Fred Bocorroso vai achar que ele estava certo. Se a Sarah sai, ele vai achar que ela saiu por conta da briga de ontem. Se a Kay sai, ele acha que ele tem razão, né, do que aconteceu. Mas Domitila tá vindo com força também, a gente já vai falar sobre isso para vocês que nos acompanham. Sigam votando aqui na nossa enquete. Também não se esqueçam de deixar o seu like aqui na transmissão, se inscrever no canal. Se você puder se inscrever no canal, eu vou agradecer muito, viu? Se vocês pudessem se inscrever no canal, seria uma coisa maravilhosa, viu? Enfim. Muito bem, estamos de volta aqui nos intervalos de Madruguesla. Você que está acompanhando, tomara que você já tenha dormido. Daí eu posso falar como ASMR. Mas não funciona assim. Pintinho Amarelinho está aqui conosco nesse momento, no Enobari, na Rede Gesla. E você que está acompanhando aqui, coloque aqui nos comentários a pergunta da Madruguesla, hein? Coloca a pergunta da Madruguesla, porque é aqui que nós vamos falar sobre isso. É aqui que nós vamos resolver problemas noturnos, notívagos. Coloque aqui embaixo a sua... perdão, Pintinho Amarelinho. A sua pergunta na Madruguesla, porque nós vamos trazer este retorno aqui. Vai ser desse jeito, tá? Então põe aqui sua pergunta, seu dilema de vida, aquela questão que você quer resolver e que invade a cabeça de madrugada, porque é assim que as coisas são, né? E aí nós vamos resolver juntos aqui. Agora nós vamos continuar vendo a segunda parte deste glorioso momento em que eu comemorei uma briga generalizada depois do jogo da discórdia no BBB 23. Aí, vamos seguir aqui, porque depois teve a choradeira e tudo mais, mas eu não tenho essas imagens de tudo. E aí falando o seguinte, as tretas do jogo da discórdia renderam muita conversa sobre o jogo especificamente, né? Em seguida, deixa eu ver aqui, Cara de Sapato confessou que achou que todos erraram. Em seguida, o brother elogiou a maneira que Sarah Aline se expressou. Todas as maneiras que cada um falou, pra mim, hoje não teve ninguém certo na parada. Ninguém certo. Pra mim, a única pessoa que se expressou aqui de forma correta foi a Sarah, mas que também poderia ter escutado, porque tem que ser um diálogo, explicou o Cara de Sapato. Mas também o Cara de Sapato, né, e a Amanda e a Aline sabonetaram lindamente ontem não conseguiram nem se expressar direito ali com relação a botar o César naquela posição ali. Em papo com a Aline e Amanda, o Cara de Sapato também questionou as alianças do Fred. Os três conversaram sobre o que o jornalista faria se tivesse que escolher entre Amanda e Marvel em um possível empate na formação do paredão. Então é importante ter essa consciência. Agora a gente sabe as atitudes que tem que tomar, cada movimento que a gente tem que fazer de acordo com a situação. A gente tem que priorizar quem prioriza a gente, afirmou o Cara de Sapato. Guimê no meio da treta. Guimê não quis se envolver na discussão de Fred e Ricardo depois do jogo da discórdia, se explicou pro Fred. Ele afirmou que não colocaria um aliado como alvo na dinâmica, mas precisou respeitar a vontade do Ricardo, que já que teve chance de escolher a Kay na primeira rodada. Mais tarde, em conversa com a Bruna, Guimê afirmou que a estratégia do Fred foi maluca e defendeu a Sarah. Ele pode ter complicado ele e o game dele aqui. A Sarah pode ter feito qualquer coisa no jogo da discórdia, mas aqui
aqui, ele falou pouco, mas falou verdades. Ela falou pouco, mas falou verdades. Contraditório algumas coisas, afeto dita prioridades, frisou o brother. Em um papo com o Ricardo, porém, o Guimê também pontuou erros do aliado. Ele falou, o Ricardo também falou, sugeriu um afastamento para não prejudicá-lo, mas o cantor explicou que eles não precisam tomar rumos diferentes, apenas tomar cuidado com algumas atitudes. O Guimê falou, então, nessa questão aí, também vamos trazer um pouco... Isso aqui é a conversa de hoje à tarde, tá? Mas aí eu já vou linkar as duas coisas. Vou ser muito claro com você e direto. Você, às vezes, vai ser humano. Vai ser humano. Você, às vezes, vai ser humano. As situações do Guimê, eu tenho que ler aqui corretamente. Vamos lá. Vou ser muito claro com você e direto. Você, às vezes, vai ser humano que vai agir de uma forma, eu sou uma pessoa que age de outra. Mas, pra quem vê só o recorte das paradas, às vezes vai achar que o meu jeito de agir é o seu jeito de agir é o meu, disse o MC Guimê. E aí, depois, durante a tarde, hoje à tarde, inclusive, o Guimê ontem, durante o momento acariação de Fred Desimpedido, falando com todos quanto ele foi injustiçado, que foi o pior dia da vida dele, lá dentro do BBB, era só ter assumido que rolou um troço ali, que nem o cara de sapato assumiu em algum momento. Todos eles erraram em algum momento com relação a essa coisa de alianças. Do outro lado, se for considerar a questão de afetos, né? A questão desse tipo de parada. Mas acho que falta também ali uma certa consciência de que o Ricardo pode ter seus motivos. O próprio Guimê falou isso sobre o Fred Desimpedido. Então, deixa eu só ler aqui a matéria que fala sobre o Guimê e o Ricardo conversando hoje à tarde, porque ontem o Fred Bocurroso começou a falar muita coisa sobre essa situação toda, começou a se colocar numa posição de que ele estava sendo simplesmente bombardeado por conta do jogo da discórdia e tudo mais, mas aí o Guimê foi falar com o Ricardo e o Guimê acabou caindo também muito nessa conversa de uma forma geral e que meio que começou a pender para o lado de Fred Desimpedido. Então tem esta questão também. E aí o Guimê foi falar hoje à tarde com o Ricardo e falou o seguinte, vamos lá. Ele começou a questionar porque também tem mais essa camada. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, gente. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Fica complicado até a gente conseguir acompanhar todos os acontecimentos. Mas o fato é que o Ricardo começou a se aproximar bastante hoje do fundo do mar. Né? Se ele estava dizendo que ele ia jogar sozinho, especificamente, ia jogar sozinho e tudo mais, hoje ele começou essa mudança de lado, inclusive, porque ele foi recepcionado pela Kay, que era um desafeto, ele foi recepcionado, acho que pela própria Domitila, que eu não sei se estava muito próxima dele, não me lembro de ver ela próxima dele, e, enfim, e aí o Guimê foi lá questionar essa decisão do Ricardo de uma forma geral. Então vamos ver só como é que foi essa conversa. O Guimê reclamou sobre a proximidade do Ricardo com essa questão aí. Então, olha só. Na área externa da casa do BBB 23, Guimê chega pra conversar com o Ricardo sobre a situação dos dois no jogo. Ele diz que não quer se envolver na treta dele com o Fred, que também não concorda com as palavras do jornalista, mas se não concorda com a relação do brother com o César. Um bagulho que acontece entre eu e você, que é essa parada. Eu entendo você desculpar o Black, não tô falando que tá errado, é um bagulho teu, você tá melhor agora, numa vibe boa, segue seu game. Mas, de fato, é um bagulho que, se você for ver, eu, no seu lugar, colocando a minha opinião, é um bagulho que pro meu jogo é inviável. O cantor comenta que o jogo toda semana apresenta coisas novas e fala sobre a proximidade de Ricardo com seus dois primeiros alvos, César e Kay. Sempre deixei claro que game é game e convivência é convivência. Se te incomoda a Kay vir trocar ideia comigo, dar risada, se te incomoda eu tirar uma foto com a Kay com o Black, isso aí é com você, falou o Ricardo. É que realmente é estranho o Ricardo se aproximar do César porque eles tinham certeza que iam ter um embate até o fim da vida, né? O Ricardo garante a aliança com o Guimê e afirma que estar indo dormir no quarto fundo do mar não quer dizer que não vai mais votar neles. Se você acha que a minha convivência com o povo lá estremecendo, está estremecendo e você quer se manter na boa vizinhança, fechar os olhos para o que aconteceu, então foi um momento em que o Ricardo de fato criou essa barreira, né? Ele começou a expor, o Ricardo está expondo situações de uma forma bem clara, né? Bem clara para todo mundo que está ali acompanhando. Então, agora, também é uma questão que é o seguinte, a Kay também elogiou essa atitude do Ricardo, isso é importante de se levar em consideração, e aí o Guimê falou que vai jogar sozinho e opinou sobre Ricardo e Fred. Até porque, assim, eu acho que o Guimê, em determinado momento, ele
ele criou ali uma situação em que ele estava mais próximo do Fred, ele deu o anjo para a Bruna, que inclusive foi uma coisa que me surpreendeu bastante essa questão do Guimê ter dado o anjo para a Bruna especificamente, não entendi no primeiro momento, mas o que de fato tem um peso importante aí é que o Guimê, eu acho que também ponderou o que aconteceu durante a noite, a maneira com que o Fred falou sobre as situações, e acho que ele tá tentando se recolocar agora distante dos dois, entende? Pra ele não se perder no meio da briga dos dois. O que eu também não acho uma atitude ruim, não. Acho que vale a pena. Falou sobre os conflitos entre Ricardo e Fred e afirma: vou respeitar ambos. É uma opção dele. Eu acho que aqui não temos problemas. Mas falando o seguinte, na academia os brothers conversam sobre os últimos acontecimentos do jogo. O MC Guimê fala o seguinte: só pra concluir a minha visão agora, eu ia falar sobre o Fredinho pra ficar claro pra vocês. Ali a gente joga com aliados. Até o Sapato tá bem confuso nessa situação, que era um grupo e tal. Ele também ficou chateado ontem com a questão da treta do trio. Pouco antes, Guimê conversou com o lutador sobre os aliados e continua pontuando: eu vou chamar a treta do trio porque eu entendo e falei pra Bruna que é a minha prioridade, meu pódio, mas eu falei pra ela muitas vezes que ela, querendo ou não, mesmo sendo a menos envolvida, ela também está envolvida nisso. Grifal então diz: eu nem sabia dessa história do Fred chamar eles pra jogar junto, eu descobri isso na festa da Pantene. Anteriormente o cantor desabafou com cara de sapato sobre os aliados. Então ele opinou sobre o Ricardo. Guimê falou o seguinte com relação ao jogo do Ricardo: sim, mas pega a visão. Pra mim a história do Alface, com a somatória de detalhinhos de atitudes dele aqui, mais a coisa que ele fez com o Gustavo, mais o jeito que ele está reagindo a algumas coisas, é uma parada que eu acho errado e por isso eu preferi me distanciar. Sobre o Fred, eu já imaginava esse negócio do trio, fiquei muito bolado, só que o que ele ontem, de certa forma, fez, é uma parada que eu falei pro Alface: está aí uma diferença entre você e o Fredinho. O Fredinho, pelo menos ontem, chegou no quarto e pediu desculpas, eu senti que foi de coração. Ó, não sei, hein? Não sei. Mas, enfim, entendo o ponto de vista do Guimê de estar lá dentro e estar olhando isso dessa forma. Então tem essa questão também. Sobre o jogo, o Guimê pontua que não vai jogar com nenhum dos dois e disse que vai jogar eu por mim, vou respeitar ambos, não vou deixar de falar com o Alface, não vou também com o Fredinho, vou ouvir, se eu me sentir confortável em ouvir votos e as pessoas se sentirem confortáveis em falar dos votos delas pra mim, beleza, disse o Guimê. Enfim, teve mais, eu vou ver o que o povo está dizendo aqui, porque senão eu vou ficar aqui 6 horas falando sobre esse jogo de ontem. Pra quem tá chegando agora e não deixou o like ainda, eu botei uma gravata pra comentar de terno o que aconteceu ontem à noite no BBB. Então deixe seu like, se inscreva no canal, faça alguma coisa, Muttley. Se inscreva no canal, deixa o like na transmissão, deixa o like, galera, deixa o like. Enfim, estamos ouvindo música clássica também, porque ontem foi uma instalação de arte o que aconteceu no BBB 23. Vamos lá então, vamos seguir aqui com o pessoal. Quem tá chegando agora, deixa o like, galera. 64 pessoas conosco, apenas 31 likes. Muito triste, que tristeza. Vamos lá aqui porque tem uma galera comentando algumas coisas e eu já vou mudar a nossa enquete, tá? Nossa enquete precisa mudar aqui. Vamos lá. O Ademir tá dizendo que tem que analisar o Fred tá no BBB, não na internet. No entanto, ali... deixa eu ver aqui. Errado, não entendi o negócio da eliminação. Carlos Simão tá dizendo que foi um acontecimento mesmo. Desculpa, aí o corretor me deu uma rasteira no último texto. Incoerência do Guimê, não colocar um aliado na dinâmica. Isso quando um aliado o indaga erroneamente. No primeiro framing da sala, eu percebi que o Fred é um copia e cola do Alface com os dois, com os sinais de joia. Não entendi. Mas enfim, vamos lá. Vamos seguir aqui pra gente poder seguir comentando. Deixem o like na transmissão. 61 pessoas, 34 likes. Nós podíamos chegar nos 60, né? Se você puder chegar nos 60 comigo, eu ficaria muito alegre, certo? Muito bem, deixa eu encerrar essa enquete aqui, porque por enquanto 39%, e assim será encerrada a enquete, 39% da audiência da Rede Gesla diz que o certo 38%, perdão, é o Alface nessa treta toda, 33% a Sara, 24% o Fred e 3% o Guimê. Vamos lá então, porque eu vou iniciar uma outra enquete aqui agora, rapidamente, pra gente falar sobre a questão que é a seguinte: quem sai no paredão, né? Temos que lembrar que hoje temos um paredão, porque muita coisa aconteceu de ontem pra hoje, e pode ser que isso acabe desembocando neste paredão. E eu vou dar aqui só 2 opções, porque eu acho que a Domitila não está no páreo.
né? Acho que a Domitila não está no páreo mais, ela é um paredão entre Sara e Kay. Então vamos lá, Kay e Sara, você vota aqui em quem vai sair desse momento, porque, de novo, eu acho que a Kay entregou mais no jogo inteiro, mesmo sendo aquela figura que promete e não faz nada, mas ela entregou mais no jogo inteiro. Então votem aqui agora nesse momento na nossa enquete. Quem sai, Kay ou Sara? Deixem o seu voto pra gente poder entender. O Laércio Oliveira tá dizendo fora Sara também, tá certo? Cada um aí traz a sua manifestação de quem gostaria de tirar neste paredão do BBB 23. Lembrando para você deixar o like. 49 pessoas, 37 likes. Vamos chegar em 50? Vamos chegar em 50. Eu acredito em vocês. Se vocês puderem me ajudar e chegarmos aos 50, eu agradeço demais, tá? Bom, vamos voltar aqui porque teve confusão. Só para variar, teve confusão hoje à tarde. E o Ricardo decidiu fazer as malas e sair do quarto deserto. Vamos ver aqui o que aconteceu. Porque foi o seguinte... Deixa eu só ver aqui se eu esqueci alguma coisa. O Fred falou que não quer mais falar com a Sara, porque ela ficou... Imagina, gente, ela ficou chateada porque ele botou ela no paredão. Que absurdo. Que absurdo, realmente um absurdo inaceitável esse tipo de situação. Inaceitável. Aí o Ricardo, então, brigou com os aliados, fez as malas e deixou o quarto deserto no BBB 23. Discussão generalizada, de novo, inicia por conta da briga de Ricardo e Bruna na semana passada. No quarto deserto, alguns participantes revivem a briga de Bruna e Ricardo, pedindo explicações sobre o posicionamento dele em relação a uma fala da Kay. Isso tudo porque durante o jogo da discórdia de ontem, o assunto voltou à tona e os aliados de Ricardo questionaram algumas falas dúbias dele em relação à casa e ao grupo. Guimê chega a explicar a situação, dizendo que Alface contou uma história para Bruna e para o grupo, mas no ao vivo ele teria dito outra versão. Você chegou e falou, é mesmo, senti que a Kay estava na maldade mesmo, querendo vir em cima do bagulho. Aí quando chega ali, você dá a entender que ela está certa e que a Bruna está errada, disse o Guimê. Na boa, eu não tenho que explicar nada pra ninguém. Eu tô saindo fora do quarto. Você é um traidor e tá todo mundo passando pano bonitinho, dispara Ricardo em relação ao Fred e em seguida recolhe suas coisas. Eu acho que é isso. Assim, ó, de novo, em nenhum momento o Ricardo tá dizendo que ele não tem alianças ou que ele não cometeu esses erros com o outro lado. Só que eu acho que a galera, de uma forma geral, tá ficando muito do lado do Fred, porque ele é um cara mais tranquilo, não fez, talvez, tantos momentos histriônicos no decorrer da temporada, mas fez uma coisa parecida com o Ricardo. Ele continua explicando a situação. Ela realmente sentou do meu lado, disse que estava com a razão, falando que a Bruna estava errada, eu falei a mesma coisa. Agora vocês querem julgar que eu tinha que atacar ela também, falando a sua intenção era na maldade. Isso cabe a mim fazer ou não. Alguns brothers opinam sobre a situação. Aline diz que Ricardo não se comprometeu com Bruna e com o grupo. Chega a dizer pro brother que ele pode ficar sozinho. Eu quero seu bem, você vai ficar sozinho no jogo, ouve o que eu tô te falando. Ricardo responde, graças a Deus, irmão, com ele eu não fico, apontando para o Fred. Cara de Sapato chega a discutir com o Ricardo e se incomoda por não poder falar. Deixa eu falar também, só fala o que quer e que os outros falam, só fala e quer que os outros façam silêncio. Você tem que dar explicação sim. Não tô, porque o cara vai e fala que vota na Mandinha antes dos 3 e é bonitinho e vocês passam um pano, fala o Ricardo criticando o Fred. Bruna começa a discutir com ele, dizendo que a comparação com a situação do Fred não faz sentido. Ela e Ricardo chegam a voltar no assunto da briga entre os dois na semana passada. Então, de fato, o Ricardo não é um cara de uma convivência fácil. Ele é uma convivência bem complicada e dá pra entender quem briga com ele. Mas eu acho que aí é que tá também uma questão. Isso não isenta o fato de que, em alguns momentos, o Fred Desimpedido faz coisas parecidas nesse sentido. E há uma passação de pano, né? Aí o Ricardo foi para o quarto fundo do mar e foi abraçado pela Kay. Olha que loucura, gente. Meu Deus. Após mudança de quarto, Ricardo desabafa e é abraçado por rivais. Se mudou para o quarto fundo do mar após discutir no deserto. E foi acolhido pela Kay e pela Domitila com um abraço. Contou que depois de abraçar Fred e Nicásio na eliminação do médico, Fred, seu aliado, questionou o gesto por conta da desavença ocorrida entre os dois no jogo da Discord. Os brothers do fundo do mar vão contra a opinião do youtuber e disse que Ricardo não precisa jogar junto com eles para ser bem recebido no quarto. O brother se emociona ao contar que pode parecer um bad boyzão, mas perdoa rapidamente as pessoas. Isso não é ser fácil, é de mim. De novo recebe um abraço da Kay e Domitila se emociona novamente. Eu não sou uma pessoa ruim não, disse o Ricardo. Enfim. Né? Depois, também, no meio da confusão ali com Ricardo saindo do quarto e tal, essa situação toda, a Bruna chorou pra caramba e também tretou loucamente, porque
teve essa situação toda também, né? E ela falou pra ele, você é ruim. Diz que ele teria mentido sobre a conversa com a Kay. Durante uma discussão entre Ricardo e os membros do Deserto, o Ricardo critica o comportamento da Bruna. Ela diz que o brother teria mentido sobre uma conversa que teve com a Kay Alves e Ricardo volta a lembrar que a atriz falou que ele deveria se tratar e ela rebate. Você é insuportável. Olha como você é mal educado e ruim, mano. Você é podre com as pessoas que gostam de você. Você é agressivo, você é ruim, dispara Bruna Grifal. Ela começa a chorar e segue discutindo enquanto Ricardo arruma suas coisas que estão em malas e a atriz segue. Nunca mais na minha vida te defendo de nada. Tudo que fizerem com você, eu vou bater palma. Ricardo responde, olha pra você, se enxerga, aponta o dedo pra todo mundo e não se enxerga. Momento de silêncio aqui, porque o Ricardo, de novo, ele tem muitos defeitos, ele é uma figura difícil de conviver, mas ele apontou situações muito claras ali, que acontecem de fato. Porque a Bruna também tem momentos assim, de dedo na cara, de ser muito... a própria Kay fala isso, né? Que, enfim, também a Kay não tem... de novo, olha que maravilha, a gente não consegue defender ninguém. Isso é um Big Brother. A gente não consegue defender ninguém. E aí a Larissa interfere e pede pra Bruna parar de falar pra não perder a razão. Na sequência, ele deixa o quarto deserto com as malas na mão e alguns brothers questionam o que ele dirá no quarto fundo do mar pra onde se muda. Larissa comenta com os brothers que cara de sapato seria citado entre os rivais. Sabe o que ele vai falar? Que tu queria que ele atacasse a Kay. Aí a situação toda, né, de... Meu Deus do céu, quanta coisa aconteceu. Galera... Isso que eu tô ignorando aqui os acontecimentos de conversa da Sarah com Domitila e tudo mais, mas a Domitila se aproximou bastante do Ricardo. Eu acho que é uma nova temporada, porque, de fato, as alianças sofreram um baque. As alianças estão muito diferentes. Gente, Ricardo Alface e César Black eram inimigos de primeira ordem. E agora o Ricardo se volta contra a pessoa que ele entrou amarrado e que ele era fã e que tudo mais, entende? Então eu acho que essa temporada, de fato, tá nos entregando algumas surpresas. Tanto que não me preocupa mais tanto a Kay sair hoje, por exemplo, se for o caso, porque eu acho que vai ter consequências essa noite de ontem. Essa noite de ontem marca um daqueles marcos temporais do Big Brother que muda o que vem pela frente. Porque, de novo, essa atitude do Fred, essa confusão generalizada, obrigou as plantas a se posicionarem. Isso é importante. Isso é importante. Vamos ver como vocês estão aqui votando na nossa enquete para encerrar a nossa live por aqui. Vamos lá. Laércio Correia pedindo pra galera deixar o like. Ô, galera, vocês podiam deixar o like. Estamos apenas com 40 likes. Olha que destreza. Que destreza, não? Bom, enfim. Mas temos então a nossa votação aqui. Deixa eu ver pra gente encerrar a votação e poder seguir aqui a nossa gloriosa rotina de vida. O Laércio pedindo pra galera deixar o like. Deixa um like, galera. 50-50 aqui. Caramba, meu. 50-50 nesse momento. 50%. Agora desequilibrou de novo. Meu Deus, tá empatando o tempo todo, gente. Votem aqui. Votem aqui de novo pra gente poder... Se vocês não votaram ainda, votem na enquete pra gente poder desempatar. 22 votos, 50-50, Sarah e Kay, 11 pra cada lado. Vai ser emocionante isso aí, hein? Vai ser emocionante. O Ademir tá dizendo que assim como uma parte relevante estava perto da Deolane na Fazenda, no BBB, essa parte está perto do Fred, o que uma fama e um link não faz. Acho que são casos diferentes, né? Até porque os programas são bem diferentes, mas enfim... O Ademir também dizendo que se ela analisar a trajetória da Bruna com a do Alface, a garota é totalmente errada. A Bruna teve vários momentos ali que não tem muito o que ela defender. E, de novo, eu acho que também tem uma questão, e aí vocês me digam qual é a opinião de vocês, tá? A Bruna, ela também é uma personagem... De novo, quando a gente fala personagem interessante, eu acho que o mais legal desse Big Brother é que a gente não consegue defender praticamente ninguém. Todo mundo tem bastante problema ali. Algumas virtudes, bastante problemas, enfim... E a Bruna é uma figura muito carismática, mas dá pra ver que ela acaba, às vezes, abraçando situações só porque é com uma pessoa que ela gosta ou aceitando determinadas coisas sem questionar muito. Então, acho que essa própria situação do Ricardo, especificamente, e a fidelidade que ela mantém com a Larissa, não é uma fidelidade gratuita. Naquelas primeiras semanas, com a situação do FOP lá e tudo mais, a Bruna ficou muito próxima da Larissa porque a Larissa... falou coisas corretas pra ela. Em outros momentos também ela falou outras coisas corretas pra ela. Então a Bruna se apegou de um jeito que ela acha que não tem mais como a Larissa estar equivocada. E tá.
porque a Larissa também acabou se perdendo um pouco no jogo no relacionamento com o Bocorroso. Enfim, todo mundo ali tá com dificuldade de se limpar, mas nesse momento, atenção, nesse momento, se este cidadão de nome Ricardo Alface se apropriar dessa situação que aconteceu com ele tem grande potencial de vencer o programa. Não sei se ele tem inteligência emocional suficiente para conseguir se apropriar do jeito certo, sem ser arrogante, sem não sei o que lá. Tem uma galera que tem ranço dele também, mas eu acho que do público geral, se ele souber abraçar essa exclusão que ele sofreu, mesmo ele sendo muito difícil de conviver, ele tem, olha, chance de ir para as cabeças e eventualmente eliminar o próprio Fred Bocorroso, né? Então isso é importante também. Vamos ver se tem mais algum comentário aqui antes da gente ir embora. Não, é isso aí. Muito bem, obrigado pela companhia de vocês, minha gente, uma boa noite e até mais. Vamos ver quem vai sair essa noite. É isso, meus jovens. Eu espero que você já tenha conseguido dormir e que esse vídeo esteja falando sozinho aí na sua casa, né, Nobody? Porque aí você já dormiu, amanhã é outro dia. Fica com Deus, fica bem. Obrigado por acompanhar mais essa edição do Madruguesla. Durma bem, um bom descanso e amanhã vai dar tudo certo. Um beijo e até o próximo Madruguesla.